Capítulo 14. Como gerenciar a síndrome do pensamento acelerado. Parte 1. Vou abordar 8 importantíssimas técnicas para combater o mal do século, a ansiedade decorrente da síndrome do pensamento acelerado. Não é fácil resolvê-la completamente nesta sociedade tão estressante, rápida e agitada. Mas, se não for possível eliminá-la, precisamos e devemos pelo menos gerenciá-la. Nosso futuro emocional, social e profissional pode estar intimamente ligado ao nosso êxito nesta empreitada. Vou dividir essas técnicas em 2 partes. Primeira, capacitar o eu para ser autor da própria história. No mundo todo, academias de ginásticas exercitam o corpo. Colégios ensinam habilidades técnicas e autoescolas ensinam a dirigir veículos. Mas praticamente não há escolas que eduquem e treinem o eu para dirigir o mais complexo de todos os veículos, a mente humana. Capacitar o eu para ser gestor psíquico não é apenas vital para a desaceleração do pensamento, é também fundamental para promover uma emoção saudável e uma mente criativa. Mas tal capacitação parece algo inalcançável nesta sociedade exteriorizante. Entretanto, é possível. O seu eu está capacitado? Porque temos um rico sistema sensorial que nos conecta com o mundo externo. Viciamo-nos em atuar nele e não nos equipamos para intervir nos solos psíquicos. Deixamos esta responsabilidade para a psiquiatria clínica e a psicoterapia quando já estamos doentes, ou ainda para a espiritualidade, a filosofia e os autores de autoajuda. Cometemos erros graves por não termos desenvolvido ferramentas psiquiátricas, psicológicas, psicopedagógicas e sociológicas para prevenir os transtornos emocionais e potencializar as funções mais importantes da inteligência. Quando ocorre uma nova virose, a Organização Mundial da Saúde, OMS, e cientistas de inúmeras universidades são mobilizados para evitar uma epidemia. Entretanto, não ficamos desesperados com a falta de tecnologia para prevenir fobias, depressão, anorexia, pânico, bullying e o próprio mal do século, a SPA. Bilhões de pessoas são atingidas por esses sintomas nas sociedades modernas e parece que estamos hibernando. A OMS, cientistas e professores de todas as universidades deveriam ser mobilizados para a necessidade vital de gerenciar pensamentos, proteger a emoção, filtrar estímulos estressantes, olhar com os olhos dos outros, pensar como humanidade. Nossa espécie está em crise, por causa não apenas de ataques terroristas, epidemia das drogas, violência urbana, violências nas escolas, violência contra mulheres, consumismo, pedofilia, discriminação, mas na hiperconstrução de pensamentos que violenta nossa mente e da inabilidade do eu como gestor da nossa psique. Você deve escolher se ficará na plateia, assistindo passivamente aos pensamentos produzidos pelos fenômenos inconscientes, como o gatilho, as janelas da memória, e em especial o alto fluxo, ou se assumirá o papel de diretor do script da sua história. Dependendo da sua decisão, as técnicas comentadas aqui poderão ser vitais. Nunca seremos plenamente donos do nosso próprio destino, como Jean-Paul Sartre e os demais existencialistas sonhavam. Nunca seremos plenamente autônomos, como Paulo Freire almejava. Mas não estamos de mãos atadas. Podemos e devemos deixar de ser meros atores coadjuvantes e assumir o papel de ator principal do teatro mental em nossas vidas. Se o nosso eu for equipado para conhecer a última fronteira da ciência,
o processo de construção de pensamentos e educado para gerir nosso intelecto, as prisões, pelo menos a maioria, se tornarão museus. Muitos policiais se tornarão poetas. Muitos psiquiatras e psicólogos terão tempo para cultivar flores. E as guerras? As guerras mudarão de estilo. Não serão mais usadas as armas para extrair sangue, e sim ideias para injetar o amor, o altruísmo e a tolerância no mundo. Pensaremos não mais como feudos, mas sim como uma família humana. 2. Ser livre para pensar, mas não escravo dos pensamentos. Ser livre para pensar é muito diferente de ser escravo dos pensamentos. Ser livre em nossa mente é libertar o imaginário, inovar, ousar e propor novas ideias. É encantar os nossos alunos, impactar os nossos filhos e surpreender quem escolhemos para dividir nossa história. É dizer palavras nunca ditas e ter comportamentos inesperados. Por exemplo, para quem amamos, dizer: obrigado por existir. Para quem acabou de nos decepcionar, apesar de ter me frustrado, eu aposto que você vai brilhar. Ser escravo da SPA, ao contrário, é não ter defesa contra o pessimismo, o conformismo, a autopiedade, o autoabandono, a autopunição, o sentimento de culpa e a agitação mental. É ser asfixiado por dentro e não reagir. É ser aterrorizado em sua própria mente e ficar calado. Para nos libertar desses cárceres, precisamos desenvolver uma genialidade não genética. 3. Gerenciar o sofrimento antecipatório. Uma das mais importantes tarefas do eu é gerenciar todos os dias os pensamentos que debilitam e bloqueiam a inteligência, em especial aqueles que imprimem estresse por antecipar o futuro. Entretanto, é surpreendente como o nosso eu faz o velório antes do tempo. Muitos de nós são críticos do misticismo, mas se comportam como cartomantes de segunda categoria, sofrem por previsões da sua própria mente. Mais de 90% das nossas preocupações sobre o futuro nunca vão se materializar, e os outros 10% ocorrerão de maneira diferente da que desenhamos. Não é possível ter uma emoção estável e saudável sem dar um choque de lucidez nas preocupações diárias que nos assaltam. O eu pode e deve impugnar e discordar dos pensamentos de péssima qualidade. Não fazê-lo é ser ingênuo, é não saber que o fenômeno de registro automático da memória está imprimindo-os. Nada coloca tanto combustível no mal do século, na ansiedade gerada pela SPA, do que sofrer pelo que ainda não aconteceu. O nosso eu deve pensar no amanhã apenas para sonhar e desenvolver estratégias para superar desafios e dificuldades. Mas, infelizmente, muitos se assombram com o futuro, sabotam a sua qualidade de vida no presente. 4. Fazer a higiene mental através da técnica DCD. Fazer a higiene mental é tão ou mais importante do que fazer a higiene bucal ou corpórea. Sem aprender a fazê-la, não é possível aliviar a síndrome do pensamento acelerado, e muito menos reeditar as janelas killer ou traumáticas. Uma excelente ferramenta que temos preconizado em mais de 60 países para realizar uma higiene mental eficiente é a técnica do DCD: duvidar, criticar e decidir. Por que a dúvida é fundamental? Bem, porque ela é o princípio da sabedoria na filosofia. Ninguém libertou sua criatividade, rompeu paradigmas e produziu importantíssimas ideias se não aprendeu, ainda que intuitivamente,
a manipular a arte da dúvida. Tudo em que cremos nos controla. Se o que cremos é doentio, poderá nos deixar enfermos a vida toda. Duvidar do controle do medo, da insegurança, da ansiedade, da impulsividade, da irritabilidade, da baixa autoestima é fundamental para superá-los. E a crítica, por que ela é vital? Porque a crítica e a autocrítica são os alicerces da sabedoria na psicologia. Criticar cada pensamento perturbador e cada emoção angustiante, bem como a passividade do eu, é nutrir a lucidez e a maturidade psíquica. Muitos são ótimos em criticar os outros. Não deixam nada passar em branco, a ponto de se tornarem difíceis de suportar. Porém, são incapazes de fazer uma autocrítica. São candidatos a deuses. Possuem um eu engessado. Jamais questionam sua rigidez, sua mente agitada ou seus pensamentos mórbidos. E para completar a técnica, devemos aplicar a determinação estratégica. Essa ferramenta é o princípio da sabedoria na área de recursos humanos. A determinação é a fonte da disciplina, da autodeterminação, da capacidade de lutar pelas metas. Sem disciplina, nossas metas se tornam motivações superficiais e não projetos de vida. Sem autodeterminação, nossos projetos se diluem no calor das dificuldades. A técnica do DCD não substitui o tratamento psicológico, pois é uma técnica educacional, mas torna a higiene mental efetiva. De quanto em quanto tempo tomamos banho em média? Em 20.000 sessões de psicoterapia e consultas psiquiátricas que realizei, presenciei doenças surpreendentes. Tive uma paciente que tomava banho 40 vezes por dia. Após ela sair do banho e se enxugar, 2 fenômenos inconscientes que constroem pensamentos em milésimos de segundos entravam em cena: o gatilho da memória e a janela killer. Quando ela se enxugava, o gatilho abria a janela killer de que a toalha estava suja. Desse modo, fechava o circuito da memória, e o eu, amordaçado pela ansiedade, repetia o ritual do banho. Em média, tomamos banho a cada 20 horas e fazemos higiene bucal a cada 4 ou 6 horas. E a higiene mental? Quanto tempo temos para realizá-la? Não podemos nos esquecer. No máximo 5 segundos. Quando produzimos uma emoção ou um pensamento angustiante, devemos, no silêncio de nossa mente, enquanto a janela está aberta e sendo impressa pelo fenômeno RAM, fazer a técnica do DCD: duvidar, criticar e decidir. Caso contrário, tudo o que é registrado não pode mais ser deletado, apenas reeditado. Mas é incrível como somos lentos e tímidos em nossa mente. Por isso é tão fácil adoecer. Devemos virar a mesa contra tudo o que furta nossa tranquilidade. É como dar frequentes gritos silenciosos de liberdade. Mas como? Que palavras usar? Bem, não há regras. Devemos aplicar a técnica DCD diariamente e de maneira livre, usando nossa própria cultura e capacidade. Inúmeras pessoas de vários países melhoraram sua qualidade de vida, aliviaram sua ansiedade e resgataram a liderança do eu usando essa técnica psicológica e pedagógica preventiva. Tenho recebido muitas mensagens de pessoas que, por terem-a usado cotidianamente, se reciclaram e até superaram suas ideias de suicídio e deixaram de ser escravas da sua própria emoção. O DCD também tem sido usado por pacientes como complemento do tratamento psiquiátrico e psicoterapêutico que realizam. Duvidar de tudo o que nos aprisiona, criticar cada pensamento que nos fere
e determinar estrategicamente aonde queremos chegar em nossa qualidade de vida e em nossas relações sociais são tarefas fundamentais do eu. Lembre-se, duvidar e criticar vem antes de determinar. Caso contrário, o DCD se tornará uma técnica de autoajuda sem sustentabilidade e não uma técnica científica e efetiva.